Olá, eu me chamo Bruna Alice e vou explicar para vocês um pouco sobre os processos do ciclo celular com um enfoque principal em la meiose. Vou falar para vocês um pouco sobre quais são os conteúdos que falarei em este vídeo. Primeiro, falarei um pouco sobre a introdução do processo do ciclo celular. Depois, falarei sobre o processo do ciclo celular em si, que é dividido em la interfase e fase M, onde la interfase se divide em la fase G1, S e G2. Também falarei sobre os tipos de células, sendo elas lábiles, estáveis e permanentes. Falarei também sobre a mitose e todas suas fases com suas características, bem como as diferenças entre o processo de mitose e meiose. Em la introdução, um homem se destacou. Em 1858, Rudolf Virchow falou que todas as células procedem de outra célula pré-existente por divisão desta. Então, para ele, todos os indivíduos, todos os organismos vivos são precedentes de uma mesma célula. A célula é a unidade de origem de todos os seres vivos e para que todos esses processos de desenvolvimento, a origem de uma nova célula, é preciso que ocorra um processo, a divisão celular. Em los organismos unicelulares, como as bactérias, é necessário somente uma divisão para originar um novo indivíduo. Pero em organismos pluricelulares, para que se origine um novo membro, um novo indivíduo, é necessário várias divisões celulares, não somente uma. E essas divisões não cessam, por exemplo, quando a partir de um cigoto se forma um embrião. E esses processos de divisões ocorrem por toda a vida das pessoas, por exemplo, para reemplazar células danadas. O ciclo celular é um processo que é fundamental e subyacente à reprodução de todos os seres vivos. Este ciclo compreende uma série de etapas que têm uma sequência correta e que todos os processos têm que ser levados de maneira correta. Se subdivide em etapas e a célula duplica seu conteúdo e se divide em dois. Este é o principal objetivo do ciclo celular. O ciclo se divide em duas etapas principais, a interfase e a fase M, que pode ser mitose ou meiose, dependendo do tipo de célula que se deseja dividir. Por exemplo, a fase da mitose são células somáticas e a fase da meiose são células germinais. A fase M ou mitose tem uma duração de aproximadamente 1 hora, pero em la interfase, que é essa fase que é maior, tem a duração de dias, semanas, hasta mais tempo. Em la fase M, os cromossomos duplicados se dividem em dois núcleos e ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma celular. De acordo com seu potencial proliferativo, as células se dividem em células lábiles, estáveis e células permanentes. As células lábiles são células que naturalmente têm uma alta atividade mitótica e são características de tecidos que estão em constante desenvolvimento. Por exemplo, em la superfície do corpo, em las cavidades, células que são precursoras hematopoéticas em la médula óssea, assim como também as espermatogônias que darão origem aos espermatozoides. As células estáveis não estão em constantes divisões. Em este tipo de células é necessário um estímulo determinado para que se desenvolvam novas células. Por exemplo, em los túbulos renales proximales, em las células do hígado, em los endotelios de los vasos
Então, é um tipo de célula que, se recebe um estímulo adequado, se desenvolve o processo de divisão celular. As células permanentes são um tipo de célula que não possuem a capacidade de divisão. São células altamente específicas que, durante um processo de maduração, perdem seus núcleos, por exemplo, em los eritrocitos. A partir deste processo de maduração, o núcleo se perde e perdendo assim também a capacidade que a célula tinha de se reproduzir. Em um ciclo celular, nós podemos observar uma série de acontecimentos em que existe uma divisão de tempo, de eventos que ocorrem em cada etapa. E em ciclo celular, nós vemos 2 divisões celulares sucessivas, 4 fases, que são a M, R1, S e R2, e com duração desigual. Em la fase M, 1 hora, em la fase de la interfase, dias, semanas, até mais. Em la interfase ou em quiescência, que é um estado em que a célula está em repouso, a maior parte do ADN se encontra em forma de cromatina, que é onde o ADN está parcialmente condensado. A primeira fase que hablaremos no processo de la interfase é a R1, em destaque na imagem. As fases de descompactação ou R1, a célula cresce e realiza suas funções, suas atividades especializadas. Por exemplo, é uma etapa prévia ao início da síntese de ADN. Hasta acá não ha ocorrido a síntese de ADN, pero é muito necessário para que esta etapa ocorra na próxima fase. As células de divisão rápida e de divisão lenta mantêm essa diferenciação em tempo, especificamente em la duração da fase R1. Em esta fase R1, se mantém os cromossomas diploides 2N e a cromatina se descondensa para que as hebras de ADN estejam desenroladas para que se pueda levar a cabo o processo de replicação. Determina condições ambientais e internas. Em esta fase, que se vai determinar se as condições estão favoráveis para que se leve a cabo a divisão e as etapas seguintes ocorram. Se está tudo ok em o ambiente, em lo meio interno da célula, ocorre o start, que é onde não há mais como regressar a outra fase e leva a cabo se oscila a divisão celular, o restante das fases. Ou repetir o processo, se as condições não são adequadas, o processo se repete. Depois da fase R1, a seguinte fase da interfase é a fase S, que é a fase de duplicação ou síntese. Em esta fase, ocorre a replicação do ADN de los cromossomos individuais. O ADN que foi descondensado estará em la forma de las hebras, serão moldes para uma nova cadena de DNA, de maneira semiconservadora, como ocorre a replicação. Então, acá, as novas hebras estarão unidas por apareamento de bases e darão origem a um cromossomo com 4 hebras de ADN. O cromossomo é constantemente diploide, pero ocorrerá a duplicação de las hebras. As cromátides hermanas estarão unidas entre si através de coenzimas que serão muito importantes para que se leve de maneira correta a segregação adequada. Acá, os cromossomos homólogos que servirão de
hebras moldes para as novas hebras que serão formadas. Y después de la replicación que ocurre en la fase de la síntesis, las hebras cromátides hermanas estarán unidas graças a las coenzimas para que se segregue de maneira correta en las próximas etapas estas cadenas, essas hebras resultantes de la replicación. Después de la fase S en la intérfase, la próxima fase que hablaré es la R2, fase de preparação para a divisão de la cromatina. Em esta fase, ocorre a verificação da fase S. A partir de acá, se todo ocorreu de maneira correta em la fase S, é determinado se permite o passo a la mitose ou se tendrá que hacer algum processo de reparações. Inicia a condensação gradual da cromatina, contrário de lo que ocorria em la R1, que é a fase de descondensação ou descompactação. Acá, a condensação gradual da cromatina. Esta condensação gradual da cromatina dará origem a cromossomas visíveis de 4 braços, como este acá. E o término cromossoma hace referência à forma máxima de condensação. A cromatina era uma condensação não completa, pero a condensação máxima é chamada de cromossoma. E existem dois términos que se usam em estes processos, cromossoma metafásico e cromossoma interfásico. Quando se habla em cromossoma metafásico, é que a cromatina está condensada, pero quando se habla em cromossoma interfásico, a cromatina está descondensada. A compactação prévia da cromatina que havia começado na fase R2, agora se completa. A fase de compactação ou divisão, em nosso caso, a mitose, é um processo contínuo que consta de 6 etapas principais, que são a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Ao produzir 2 células hijas geneticamente idênticas, todos esses processos tendrão que ocorrer em esta sequência de maneira adequada. Os citoesqueletos e os centrosomas são muito importantes em estes processos. As coenzimas e condensinas são de grande importância. As coenzimas estão acá, entre as 2 hebras idênticas e fazem que elas se quedem ligadas. E as condensinas estão em cada hebra individual e permite que ocorra uma condensação em ela. 2 eventos têm que completar-se em la fase de divisão. Primeiro, o ADN replicar-se totalmente e duplicar o centrosoma. Este processo de duplicação do centrosoma é conhecido como ciclo do centrosoma. Essa duplicação e a separação do centrosoma. Hablando agora sobre a mitose, divisão de células somáticas. Quais são as células somáticas? São todas as células de nosso corpo, como por exemplo os queratinocitos, os hepatocitos, as células musculares, todos os tipos de células que estão em nosso corpo, e não as células germinales, como os espermatozoides. O eje central deste processo é separar e dividir equitativamente os cromossomas às células hijas, que será o resultado final das células somáticas. Em este processo, as células cessam atividades metabólicas e têm um momento que não responde aos estímulos externos, pois toda sua energia está voltada para o processo de divisão das células, né, em si. Então, não há por que gastar energia com as atividades metabólicas, os estímulos externos. A mitose se divide em
prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. E a última etapa desse processo, que caracteriza a etapa final do processo de mitose, é a citocinese. A primeira etapa da mitose é a prófase, onde ocorrem 3 eventos principais. Primeiro, o material genético se condensa, o citoesqueleto da célula se desensambla, o uso mitótico se ensambla e a envoltura nuclear se dispersa. En la prometafase, los microtúbulos cromossômicos se unem a los cinetocoros e los cromosomas empiezan a alinearse en el ecuador de uso. En la metafase, la placa del ecuador en la célula ya está formada por los cromossomos y acá los microtúbulos eles se dividen en 3 grupos. Los microtúbulos astrales, que de los centrómeros se dirigen hacia afuera, los microtúbulos cromossômicos, que se dirigen hasta los cinetocoros. El tercer grupo son los microtúbulos estructurales, que salen desde centrosomas hasta pasar por los cromossomos, formando una canastilla estructural, que mantém a estrutura de uso. En la anáfase, los centrómeros se dividen, las cromátides hermanas que estaban unidas por las coenzimas irán se separar e essas cromátides hermanas se dividem e migram a polos opostos de la célula. Después de la división de las cromátides hermanas, ocurre la migración hacia los polos de la célula de maneira sincronizada e de forma simultânea, que ocorre a migração. À medida que ocorre a migração de las cromátides hermanas hacia los dos polos, ocorre de maneira simultânea e sincronizada o acurtamento de los microtúbulos. En la telófase, los cromosomas se aglomeram em polos opostos de la célula. Esses cromossomos se vão dispersar. A envoltura nuclear se ensambla novamente e ocorre a divisão da célula por citocinese. O citoplasma celular se vai dividir. O processo de citocinese inicia no final da anáfase e continua em la telófase. Acá podemos ver que ocorre estrangulamento do uso, que é ocasionado por la acción de las dos enzimas, que são a actina e miosina, que vão haciendo este estrangulamento do uso hasta que ocorra a separação, dando origem a 2 células hijas idênticas em o processo de mitose. A fase R0 ou de quiescência é uma fase de repouso, onde a célula traz a etapa de divisão, a fase M, mitose ou meiose, ela está em um estado de repouso, que pode ser um estado transitório, dar lugar a um estado de largo tempo ou não dividir-se definitivamente. Em esta etapa, a célula está detenida, seja em o corpo ou em meio de cultivo, e também este estado pode cambiar-se de acordo com estímulos e condições idôneas para que ocorra novamente o ciclo e empiece a fase R1. Para finalizar, acá temos um quadro comparativo sobre as diferenças entre a mitose e meiose. Se dá em células somáticas, haploides ou diploides, e em la meiose, em las células germinais, que são diploides. Dá lugar a, em la mitose, 2 células idênticas entre si e idênticas à la progenitora. Em la meiose, dá origem a 4 células haploides, que são gametos ou esporas. O objetivo é, em la mitose, crescimento celular em pluricelulares e reprodução assexual em unicelulares.
En la meiosis, la producción de gametos para la reproducción sexual. El número de divisiones es, en la mitosis, 1, en la meiosis, 2 sucesivas. Los cromosomas en la placa equatorial se sitúan de 1 en 1 en la mitosis y pares homólogos en la meiosis. Hay recombinación en la mitosis no, en la meiosis sí. En la anáfase se separam las cromátides en la meiosis se separam las cromossomos homólogos na primeira divisão e cromátides em la segunda divisão meiótica. E aporta variabilidade genética em qual das duas? Mitoses não aporta variabilidade genética e em la meiose sí. Toda nuestra apresentação foi embasada em livro de Biologia Molecular, Fundamentos y Aplicaciones en la Ciencia de la Saúde. Para mejorar a compreensão sobre tudo o que foi hablado, agora apresentarei um pequeno vídeo para ilustrar as explicações.